trazer o teu filho aqui, tua nora, não sei, para cantar, fica à vontade, tá? No final. É de vocês. Ah, no final, tá vendo? Só para quem não sabe, a família do pastor Oswaldo, todos são levitas, gente. Coisa mais linda. Fui ministrar também na igreja dele. Acho que foi uma ou duas vezes, não me lembro, acho que uma vez, né? Isso. E foi uma benção, achei lindíssima, a família toda ministrando. Um é baixista, o outro é guitarrista, o outro na batera, né? Toda a turma louvando e adorando a Deus. Uma igreja linda. Ele cuida de muitos irmãos, tem 4 igrejas, né? 4 igrejas que ele fundou e se multiplicou em outras 4 igrejas na cidade. É um homem de Deus, é um empresário também, na área de oficina mecânica, retífica. E Deus tem usado esse precioso homem de Deus, que é nosso colega também das aulas lá com o pastor Irã. Aí lá a gente se conheceu, fizemos uma aliança, houve toda uma empatia. E com a graça de Deus, eu sempre trago meus amigos para estar ministrando e abençoando o nosso povo. Fica à vontade, sinta-se em casa, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Quem pode dizer amém? Irmãos, primeiramente eu agradeço a Deus por estar aqui com vós outros mais dessa vez, né? Pastor Giovanni, Deus abençoe ele, a sua esposa, família. Também o pastor Hildo, que está aqui, né? Nosso amigo, já conhecia bem antes de ele estar aqui em Moarama, na reunião de OPECAN, né, dos pastores. Agradeço, pastor, pela recepção, né? E eu sou um assembleiano, irmão. Assembleiano é meio doidão, né? Você já sabe. E aprendemos a amar aqui o pastor Giovanni, né? Por tudo que ele tem feito por nós, tem ajudado ali também no trabalho ali junto com o pastor Irã. Na verdade, irmãos, estar aqui, para mim é um privilégio, porque esses homens de Deus, que nem o pastor Irã, Giovanni, que é aprofundado na palavra, eu ainda sou meio leigo, irmãos. Estou começando agora. Eu falo que eu não sou pregador, eu sou um contador de história. E eu quero, com a graça de Deus, aqui ministrar para vocês. E vocês podem abrir no livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Eu vou ser bem sucinto, pastor, bem rápido. Porque eu aprendi que quem fala pouco, fala sempre, né? E quem fala demais está arriscado falar só uma vez e nunca mais. Então tem que deixar as portas abertas, né? E que Deus abençoe todos vocês mesmo, irmão. Que chique também, irmão. Primeira vez que eu estou usando o microfone assim. Que bênção de Deus, né? Livro de Jeremias, capítulo 18, do 1 ao 4. É depois de Gênesis e antes de Apocalipse, irmão. Aí fica mais fácil para achar. Acharam? Então diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Amém? Irmãos, como eu falei, eu quero, com a ajuda do Espírito Santo, trazer para vocês uma mensagem do profeta Jeremias, que foi o profeta chorão, profeta das lágrimas, profeta maior. E eu preciso, juntamente com vocês aqui, irmãos, enxergar 3 detalhes nesse texto. Enxergar quantos detalhes? Então, eu quero que você grave bem esses 3 detalhes que eu quero compartilhar com você. O barro, o vaso. Amém. Beleza, meu pastor. Primeiramente, o barro, diga comigo, barro, o vaso e o que se quebrou. Então, o barro é a matéria-prima.
o vaso é a obra, e o que se quebrou é o desastre. Pegou no teu espírito aí? Então eu preciso compartilhar com vocês, irmãos, e vocês precisam enxergar, juntamente comigo, estes 3 detalhes. O barro, o vaso e o que se quebrou. O barro, a matéria, o vaso, a obra, e o que se quebrou, o desastre. Tá bom? Então, assim que inicia esse texto, dizendo assim para nós: e veio a palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias. Então, a Bíblia começa bem claro, que veio a palavra do Senhor até o profeta Jeremias. Então, o que eu entendo aqui, irmãos, que esta palavra que veio para o profeta Jeremias é uma palavra em pleno exercício do seu ofício. Então, é uma palavra em pleno exercício. E qual é o objetivo desta palavra que veio até o profeta Jeremias? O objetivo de alcançar um indivíduo. Entendeu, irmãos? Então, é uma palavra em exercício. É uma palavra que veio até o profeta Jeremias para poder alcançar ele com um objetivo de um indivíduo. Então, a palavra de Deus, ela veio até o profeta para alcançar um indivíduo que era ele e para levar ele num lugar que ele nunca tinha ido. Então, o que eu entendo, irmão? Uma palavra em exercício. Então, a palavra de Deus, a Bíblia diz que a palavra de Deus veio até o profeta Jeremias. Se ela veio, a palavra é uma palavra em movimento. É uma palavra que se move. É uma palavra que veio até o Jeremias em forma de um movimento para poder dar um destino para ele. E qual era o destino? A casa do oleiro. Então a palavra de Deus, irmãos, é uma palavra em movimento. É uma palavra que veio até o profeta Jeremias para poder falar para ele: olha, onde você está, Deus não quer que você esteja aí. Então Deus está falando para ele, para o profeta Jeremias, e dizendo: levanta-te e desce até a casa do oleiro, e lá eu farei você saber das minhas palavras. Então é bem claro, irmãos, que a palavra de Deus é uma palavra em movimento. Ela se move, ela vai até um indivíduo que está parado, que está estacionado, que é onde que Deus não quer que ele esteja. Muitas vezes nós estamos em lugares que Deus não quer que nós estejamos. Muitas vezes nós estamos parados e ali não é o nosso lugar. Então Deus vem através da sua palavra, uma palavra em movimento, que vem até nós. Para quê? Para levar nós num lugar que nós não conhecemos, talvez um lugar que nós não tivemos nenhuma a profundidade ainda. Então o que eu entendo aí, irmão? Que Deus quer nos tirar de um lugar que talvez Ele não quer que nós estejamos. Que lugar é esse? É um lugar que talvez não vamos se comportar como um servo de Deus, como um verdadeiro cristão. Então é preciso me levantar na presença de Deus e ir até onde que Ele quer que nós estejamos. E veja bem, irmãos, a Bíblia diz bem claro, que não fosse vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi a vós, e vos nomeeis para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, meus irmãos, Deus está no trono, Ele vê tudo, e muitas vezes Ele nos enxerga em lugares que Ele não quer que nós estejamos. Então a palavra de Deus, que é uma palavra em movimento, ela vem nos direcionar, ela vem até nós e fala para nós: levanta-te daí, porque não é aí que eu quero você. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia diz no livro do profeta também: põe-te em pé e eu falarei contigo. Irmão, Deus não quer uma igreja parada, Deus não quer uma igreja estacionada, Deus não quer uma igreja deitada, irmãos, assim nos seus belos prazeres. Deus quer que nós se levantemos e vamos a um lugar que nós não conhecemos ainda, um lugar de intimidade, um lugar que talvez eu nunca tive essa intimidade de estar. É isto que Deus está falando contigo e comigo, que Ele quer colocar em lugares que você nunca andou, em lugares que você nunca se posicionou, um lugar de adoração, um lugar que você vai entender o que é a obra de Deus, porque tudo que você entende, você desfruta.
Então você vai desfrutar do melhor quando você entende aonde que Deus quer que você esteja. E nesta noite, irmão, Deus está falando para você que nesta noite, se você entender a palavra, Deus vai começar a te dar revelação, te colocar em lugar que você não andou, colocar em lugar que você nunca foi. Aonde é este lugar? É na casa do oleiro, não é talvez na casa do prefeito, não é no palácio do Planalto, não é do palácio não é no Alvorada, não é na Câmara, não é em lugar nenhum. Deus quer que você vá numa casa. Qual casa? A casa do oleiro. É lá que Deus vai fazer de você um vaso novo na presença dele. Quem está entendendo, dá uma glória para ele, irmãos. Eu estou sentindo que esta palavra, ela vem uma palavra em movimento para nos dar destino. Para nos levar em lugar que nós nunca andemos. Em lugares que nós nunca pisamos. Nós não vamos mais pisar em campos minados. Não, Deus quer levar você em um lugar que talvez você nunca foi. Que lugar é esse? É na casa do oleiro. Porque quando eu vou para a casa do oleiro, irmão, eu sei que Deus vai fazer de mim saber as suas palavras. Então não é mais eu que vou me dirigir, é o Espírito Santo que vai dirigir você. Quem nesta noite está entendendo, levante a sua mão para o céu, dá uma glória para Ele. Oh, aleluia, eu sinto a graça e a presença de Deus. Espírito Santo de Deus. E veio a palavra do Senhor, que veio ao profeta Jeremias dizendo, uma palavra em movimento, uma palavra em pleno exercício, uma palavra que vem em movimento para falar com um indivíduo e para levar ele a um lugar que ele nunca tinha ido. E ele era profeta, mas ainda não tinha uma intimidade profunda com Deus. Parece que eu vejo Deus olhando para o profeta. Não quero ver você nessa posição, profeta. Eu quero ver você com algo maior. Eu quero que você tenha intimidade comigo. Porque às vezes as lutas nos fazem parar. Às vezes as lutas fazem nós estacionarmos. Quando as coisas não vão bem na tua casa, no teu casamento. Quando é uma enfermidade que chega no teu lar. Quando é uma dificuldade espiritual. É quando alguém diz para você que você não vai conseguir. E aí muitas vezes nós estacionamos, nós paramos. Mas eu louvo a Deus que a palavra de Deus é uma palavra em movimento. Ela não para, a palavra de Deus não para. Ela sempre vai estar procurando alguém. Ela sempre vai estar procurando alguém para dar um destino para ele. Para dizer, não é assim que eu te quero. Está na luta, está na prova. Mas se levanta, meu filho. Desce à casa do oleiro. Porque lá eu farei você saber das minhas palavras. De ouvir as minhas palavras. Porque eu posso estar na igreja, pastor, e não ter intimidade com Deus. Eu posso até ser obreiro e não ter uma intimidade com Deus. E Deus está procurando pessoas que entendam. E quando você entende, você desfruta. Quando você começar a saber o que é a obra de Deus, então nada vai te afetar mais. Nada vai te entristecer, você pode até ficar triste. Mas não vai fazer você parar. Por quê? Porque agora você entendeu. Quando uma palavra que veio em movimento, para te dar um destino, para te dar um lugar que você nunca pisou. Para dar lugar para você, irmãos, para você entender o que é Deus. E esta palavra está aqui, que é uma palavra em movimento, que veio ao teu encontro, para te dizer nesta noite, minha igreja, casa na rocha, aleluia, hoje eu estou falando contigo, te coloca em pé, vai até a minha casa, e lá eu vou falar com você. Quem está entendendo, irmão, quem está entendendo, que esta casa não é casa qualquer não, é a casa do oleiro. E a casa do oleiro é um lugar que você nunca foi. Porque se ele estava falando isso para o profeta Jeremias, pastor, é porque Jeremias não tinha ido nessa casa ainda. Servia a Deus, mas não tinha ido ter essa experiência com ele. E não é um lugar qualquer. E Deus está querendo levar você nesta casa para dar experiência para você. Para dar intimidade com ele.
Então Deus está querendo levar você para este lugar que talvez você nunca foi. Para dar um entendimento para você do que é a obra de Deus. E aí só depende de você. Se você quiser ficar onde você está, Deus não vai obrigar. Mas se você entender a mensagem que Deus está falando, você vai se levantar e você vai até a casa do oleiro e lá Deus vai fazer você ter experiência com Ele. Quem quer experiência com Ele nesta noite, dá uma glória para Ele, irmão. Porque tem muitas pessoas que só contam milagre dos outros, só contam milagre do irmão, só contam milagre do que aconteceu na outra igreja. Não, Deus quer fazer de você um milagre. Você vai contar o seu milagre, você vai contar a sua experiência com Deus. Quem crê, irmão? Quem crê, dá uma glória para Ele. Deus quer que você tenha experiência com Ele. Estou sentindo a presença de Deus, a graça de Deus que está aqui. Eu me lembro, irmão, que eu era há 28 anos atrás, pastor, eu era você podia imaginar tudo de mim, alcoólatra, várias vezes sendo preso. E Deus olhou para mim um dia e falou assim, em pleno movimento: sai desse lugar e desce à casa do oleiro, porque lá vou fazer você saber das minhas palavras. Lá você vai ter intimidade comigo, você vai ter intimidade comigo e eu vou te usar nesta terra não para engrandecer você, mas para engrandecer o meu nome, para que o povo conheça o Deus que faz milagre, o Deus que quando as coisas não acontecem, Ele faz acontecer. Quem crê que nesta noite Deus vai usar você, irmão? Porque com Deus o negócio é o contrário, o pobre que é rico, aleluia, o pequeno que é grande, aleluia. Quando você entende, irmão, que quando você não faz nada, é aí que Deus quer te usar. Quando você diz que você é fraco, aí que Deus fala: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Porque quando você está fraco, aí que você está forte, porque você depende de mim. Então eu tenho que entender, irmão, que esse lugar que Deus quer me levar, Ele quer dar intimidade para mim. E eu sempre costumo dizer, pastor Hildo, fazer o que o pastor Giovanni faz é fácil. Fazer o que o pastor faz também é fácil, pastor Hildo. Fazer o que eu faço é fácil. O difícil é você fazer o que ninguém está fazendo. Pegou no teu espírito? O difícil é você fazer o que ninguém está fazendo. Porque o dia que você fizer o que ninguém está fazendo, Deus vai dar para você o que não deu para ninguém. Quem crê que nesta noite? E Ele vai te dar se você descer na casa do oleiro. E Deus vai nos usando. E veja bem, Deus quer levar você nessa casa para você ter experiência com Ele. Para você ter intimidade com Ele. Estou sentindo a graça de Deus, que hoje Deus me deu essa chama nessa mensagem hoje, pastor. Eu fui dar uma estudadinha, uma estudada, e Deus falava para mim: fala para o meu povo, que eu vou começar a dar experiência para eles. Não, você não entendeu, eu vou repetir, que eu vou começar a dar experiência para eles. Você vai viver algo novo na presença de Deus, quem crê. Que aqueles que falaram que você não ia conseguir, aqueles que falaram que você era um derrotado, aqueles que falaram que a tua família ia ser destruída, hoje nós vamos pisar na cabeça de Satanás. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Deus continua sendo grande, Deus continua usando o seu povo. Deus vai te levantar, Deus vai te levantar, Deus vai te levantar, Deus vai te levantar nessa cidade de Moarama para dizer: você vai ter intimidade comigo. Para ter experiência com Ele. E essa casa é um lugar que você nunca foi. Ou talvez eu nunca fui. E Deus quer fazer nós saber das suas palavras. Quando Ele diz assim, ó, e a palavra do Senhor que veio ao Jeremias dizendo: levanta e desce na casa do oleiro. Mas que negócio, pai, levanta e desce. Primeiro Ele manda você levantar e depois manda você descer. E eu fiquei questionando: mas por que, Deus? Levanta e desce. Porque tem uma coisa: se você estiver em lugar que Deus não quer que você esteja, Ele pede para você se levantar. Sai desse lugar. Mas para descer na casa do oleiro, você tem que descer. Porque conforme você desce na casa do oleiro, aí você vai ter que descer, que você vai ter que descer na oração. Você vai ter que descer no jejum.
Você vai ter que descer na consagração, você vai ter que descer na humilhação, você vai ter que descer na presença de Deus. E o que é descer? É você reconhecer que quem está na tua frente é maior do que você. Aleluia. E Deus está aqui, irmão, para te abençoar. Veja, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Vai lá na casa do oleiro, lá eu vou fazer você saber das minhas palavras. Agora, quando Deus vem de uma forma para nós aqui de movimento, ele vem falar com o indivíduo, e quando ele fala para o profeta, ele se levanta na hora. Ele não esperou para depois, ele se levantou na hora quando ele entendeu. Porque às vezes nós não queremos se levantar para fazer as coisas para Deus, para ouvir a voz de Deus. E Deus não vai questionar você se você quiser ficar ali. Por que tem pessoas que ainda não teve talvez uma intimidade com Deus? Porque nunca procurou se levantar para entender o que é Deus, do que é a obra de Deus. E quando a gente entende, irmãos, o que é obra, a gente não faz a obra para se aparecer. A gente não faz a obra por causa de dinheiro. A gente não faz a obra para poder estar nos cartazes. A gente faz a obra porque a gente ama. Porque a gente quer ganhar almas para o reino de Deus. E eu, irmão, com todo o meu jeito de caipirão que eu tenho, pastor, sem estudo. Mas Deus resolveu me usar nessa terra também para ganhar alma. Só nesse ministério que nós estamos, nós batizamos mais de 400 pessoas em 13 anos. E Deus quer que você entenda. E quando você entende, irmãos, que primeiramente é Deus, a obra de Deus, pode ficar tranquilo que Deus não vai deixar você perecer. Deus não vai deixar você perecer. Então, Deus veio até um indivíduo e falou, levanta-te. Ele levantou. E lá eu vou fazer você ouvir as minhas palavras. Então eu desci na casa do oleiro. Eis que ele estava fazendo a sua... Não, ele estava fazendo o quê? A sua obra. Deus estava trabalhando. Deus não esperou o profeta Jeremias chegar para depois fazer a obra. Você entendeu? Quando Jeremias chega na casa do oleiro, Deus não falou, não, Jeremias vem vindo aí, então eu vou fazer a minha obra. Não, a Bíblia diz que quando ele chegou, Deus já estava fazendo a sua obra. Então, queira você não queira, se você não quiser se levantar, ele vai continuar fazendo a sua obra. Ele vai fazer a sua obra de dia, vai fazer a sua obra de noite, vai fazer a sua obra de madrugada. Ele fez a sua obra no passado, faz a sua obra aqui no presente e vai fazer a sua obra no futuro. Deus vai continuar sempre fazendo a sua obra. E você é a obra de Deus, você é a obra de Deus. Deus sempre vai estar fazendo a sua obra. E o mais interessante, pastor, que ele vai fazer a obra, ele vai pegar você num lugar que ninguém dá valor para você. Ele vai pegar você quando você está lá no barro. E o barro só serve para ser pisado. Esse Deus é o mesmo Deus que vai buscar você quando você é barro, que você está lá na lama. É o mesmo Deus que está fazendo você ali, que está lapidando você para fazer um vaso. Ele é o mesmo Deus. Alguém pode falar para você, você é barro, você não presta para nada. Você é barro, você não serve para nada. Mas uma coisa eu quero te dizer, que este barro, eu e você, na mão do oleiro, pode se transformar num vaso precioso. Eita, Deus de maravilha. Quem crê que nesta noite você é vaso? Porque aonde há vaso, azeite. Aonde há azeite, a presença de Deus. E hoje Deus vai derramar sua graça sobre a tua vida. Pode falar o que quiser de você, mas você está na mão do oleiro. Pode falar que você não presta, mas você está na mão do oleiro. E ele contemplou e viu Deus fazendo a sua obra. Ele não estava fazendo a minha obra, ele estava fazendo a sua obra.
Então agora ele começou a entender. Ele começa a entender o que é a obra de Deus. Deus pegando o barro, que ele já tinha ido lá buscar o barro, e agora estava fazendo um vaso. Estava sentado na roda ali, fazendo barro, né? Ele chamou isso de obra. É o que eu falei para você, o barro é a matéria-prima, o vaso é a sua obra. Deus sempre vai continuar fazendo a sua obra. Queira você não queira, Ele vai continuar. Deus sempre vai continuar fazendo a sua obra. E o próprio Jesus entendeu, eu não vim fazer a minha obra, eu vim fazer a obra do meu Pai. O importante é a obra de Deus, irmãos. E na mão de Deus, Ele pode nos transformar. E eu desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Nós não podemos questionar Deus, irmão. Deus sempre vai estar fazendo a sua obra. Às vezes não acontecem as coisas na nossa vida, irmão, porque nós queremos fazer a nossa obra. E às vezes nós questionamos Deus, por que está acontecendo isso na minha casa? Por que essa enfermidade veio sobre o meu corpo, sobre a minha família? E às vezes nós começamos a questionar Deus. E Deus sempre vai estar fazendo a sua obra, irmãos. E é que eu não entendo. E se eu não entendo é porque eu nunca estive lá. Porque a hora que eu estiver lá, onde que Deus quer que eu esteja, eu vou entender, irmãos, que essas coisas vão acontecer muitas vezes na nossa vida, mas não é para poder dizer, não é para nos matar, não é para falar que nós estamos em pecado, não. É Deus trazendo você na presença dEle para dizer, olha, você depende de mim, você é a minha obra, e na minha mão pode ter a certeza que não vai dar errado. Não vai dar errado. Ele sempre vai fazer a sua obra, Ele sempre vai fazer a sua obra. Queira Satanás, não queira, Ele sempre vai fazer a sua obra. Aleluia! O homem pode dizer, olha, não vai dar certo, a casa da roça vai parar. Não para não, irmão, porque se é obra de Deus, vai continuar, vai ramificar, vai acontecer. Sabe por quê? Porque nós vamos entender o que é a obra de Deus. Estou sentindo a presença de Deus, pastor Hildo. Estou sentindo que Deus tem uma grande obra ainda na tua vida, meu querido. Porque as lutas que talvez tu tem passado, momento difícil que tu tem passado, mas Deus conhece o teu coração. Deus sabe das tuas necessidades. Deus sabe por que te levantou nesta terra. Ele está dizendo, te coloca em porque eu vou fazer grande coisa na tua vida, e não somente na tua, nesta igreja que está aqui. Quem crê, irmão, quem crê, dá glória para Ele, Ele merece toda a honra e toda a glória. Oh, meu Deus. Se eu não vejo Ele fazer a sua obra, é porque eu não estava lá. Mas Deus sempre vai continuar fazendo a sua obra. E o que me chama a atenção, pastor Giovanni, que Deus sempre vai escolher os improváveis. Deus sempre vai escolher os improváveis. Aquele que você acha que não vai dar certo, é aquele que vai dar. Aquele que você acha que não vai conseguir, é aquele que vai conseguir. Eu me lembro, pastor, que eu trabalhei 26 anos de fazer carroceria de caminhão, irmãos. 26 anos, numa firma só. E um dia Deus me chamou para a obra. Eu já tomava conta de igreja. Mas não era assalariado. E um dia o ministério falou para mim, pastor, sai da firma, da sua firma que você trabalha, e vamos ativar você na igreja aqui para você ficar só na obra. Mas não tinha condição. E a única coisa que dava para a igreja me pagar naquela época era metade do que eu ganhava. Sem 13º, sem férias agora, sem fundo de garantia, sem acerto de conta. Mas eu precisava fazer a obra de Deus. E Deus falou para mim que ia cuidar dos meus filhos, tudo pequeno,
que ele ia cuidar de mim, que ia cuidar da minha esposa e que nunca ia deixar faltar nada. E eu acreditei, irmãos. E eu acreditei, pastor. Eu acreditei nessa promessa. Aí, irmãos, construímos uma primeira igreja, que é onde o senhor foi lá. Com 2 meses, pastor. Para nós sair do aluguel. Não sei de onde que veio, que Deus abençoou. Aí depois nós tinha uma congregação no Tropical, que o senhor conhece lá, né? E era alugado. Isso aqui eu acho que faz uns 12 anos atrás. O dono mora em Londrina e falou que queria vender, mas dava prioridade para nós. Ia dar prioridade para nós. Eu tinha acabado de sair do serviço, irmão. Aí ele perguntou, mas quanto o senhor quer? Ele falou, eu quero 45 mil, naquela época. Não sei se o Kleber lembra, né? Aquele golzinho, né? Olhei no golzinho, irmão, tabela FIP, vale 12 mil. Falei, meu Deus, né? Eu falei, Deus, eu sei que o senhor está no negócio, eu vou fazer uma oferta aí, o senhor não vai aceitar. Se ele não aceitar, o senhor pega ele. Eu falei, estou com um carro aqui que vale 15. Né? Vale 15 mil. E se o senhor quiser 30 parcelas de milão, eu consigo pagar. O homem nem abriu a boca, está feito o negócio. Doei meu carro para a obra, irmão. Fiquei de a pé. Foi agora, Deus. Deus falou comigo, vai lá e tira um carro zero da loja. E eu fui lá, irmãos. Esse aqui foi em 2013, que o carro é 2013, 2014. Um Prisma, zerado da loja, pastor. Comprei. Paguei. Né? E depois que meu filho casou, doei o carro para ele. Fui lá e comprei outro, irmão. E eu não sei de onde que Deus deu. Para resumir, irmão, graças a Deus. Deus falou que ia me abençoar. Eu ganhava tanto na firma, hoje eu ganho 4 vezes mais. Nosso Deus não é um Deus de promessa, irmão, Deus que quando fala, Ele cumpre. Mas eu não estou apegado nisso, pastor. Eu não estou apegado nisso. Que se eu tiver, amém. Mas se eu não tiver, também continua. Porque eu sei de onde que eu saí, irmão. Eu posso perder casa, eu posso perder carro, eu posso perder tudo. Mas eu falo para Deus, nunca me deixe perder a tua presença, Deus. Porque a tua presença na minha vida vale mais do que qualquer coisa. E quando eu tento, parece que vem umas provinhas, eu penso, Deus fala, olha onde que eu te tirei, meu filho. Falei, tá bom, continua lá. Quando eu quis quase parar, irmãos, Deus pegou numa pandemia, me levou, fiquei 1 semana internado, quase morri por causa da Covid. Lá Deus falou assim, ó, tá vendo, filho? Você está entendendo, eu entendi, Deus. Deixa eu continuar aqui para me concluir, irmão. Ó, e como vaso, concluindo, e como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. E agora, irmãos? Era a mão de Deus que era pesada? Por que o vaso se quebrou na mão do oleiro? Foi ele mesmo que foi buscar o barro? Era ele mesmo que estava fazendo o barro se transformando num vaso? De repente o vaso se quebra na mão do oleiro. Será que Deus errou na formação? Será que Deus pesou a mão sobre aquele vaso e o vaso se quebrou? Não, irmãos. É porque o barro que ainda não prestava, não estava pronto. Mas eu vou te dar uma boa notícia. Um barro ou um vaso na mão de uma pessoa que não seja Deus, que se quebrar, ele vai cair no chão. Para onde que vai daí? Para o lixo. Só que eu vou te dar um detalhe aqui. O vaso que quebrou, não caiu nenhuma fagulha no chão. Continua tudo na mão de Deus. Porque se você estiver na mão do homem, de qualquer pessoa aí, se quebrar, vão te jogar para o lixo porque nada presta. Porque não prestou. Isso era ruim. Mas o que eu chamo a atenção é que esse vaso quebrou na mão do oleiro.
E nem um caco caiu no chão, pastor Hildo. Nem um caco caiu no chão. Eu vou te falar algo da presença de Deus para você. Teu casamento pode não estar indo muito bem, mas você está na mão do oleiro. Pegou? Pegou, pastor? Lá na tua casa pode não estar indo muito bem, mas você está na mão do oleiro. Você pode estar com enfermidade, mas você está na mão do oleiro. Alguém pode falar que você não vale nada, mas você está na mão do oleiro. Você pode estar dizendo, eu estou destroçado, eu não sinto mais a presença de Deus, mas saiba que ainda você está na mão do oleiro. Ou você pode dizer, eu estou quebrado, Deus, mas você está na mão do oleiro. Deus não deixou cair nada. Meu Deus não errou no cálculo. Deus não errou na estratégia, não. Quando Ele te chamou, aleluia, e te convulsionou e colocou na mão dEle, Ele vai fazer do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Entenda, nesta noite você está na mão do oleiro. Quantos aqui estão na mão do oleiro? Sinta a graça de Deus. Você está na mão do oleiro. Você está na mão do oleiro. Você está passando luta, mas você está na mão do oleiro. Uramanaia. Eu estou sentindo a glória de Deus, estou sentindo a presença de Deus, que esta noite Deus está fazendo do jeito que Ele quer, do jeito que Ele quer. Está quebrado, mas está na mão do oleiro. Não está dando certo, mas você está na mão do oleiro. O importante é estar na mão do oleiro. Você pode se quebrar, mas você está na mão do oleiro. Porque na nossa vida de cristão, nem sempre nós vamos estar bem, irmãos. Nem sempre a gente vai estar bem. Tem dia que vai ter dia mal e nós temos que estar preparados para o dia mal. Na verdade, irmão, nós queremos, aceitamos Jesus e pensamos que vai ser tudo bom. Não é. Vai ter dia mal. Eu aprendi uma coisa, que quando eu estou bem, eu desfruto, irmãos. Você viu lá? Quando eu estou bem, eu vou desfrutando. Deus está me abençoando, eu estou desfrutando. Estou desfrutando, estou desfrutando. Mas eu estou passando luta, eu sei que Deus quer me dar um ensinamento. Eu estou passando luta, eu sei que Deus quer me dar algo maior. Eu sei que aqui não tem problema, mas na minha igreja, pastor, tem tanto problema. Esse dia mesmo eu tive que resolver tanta coisa lá. Eu fico olhando para Deus, é que o Senhor está querendo dar algo melhor para mim, não é? Aí teve umas pessoas que saíram da igreja, pastor, sabe que as panelinhas que tem na igreja? Que você dá ouvido para o fofoqueiro, você fica fofoqueiro também. Aí eu falei, Deus, você precisa falar comigo. Aí sabe o que Deus falou? Se saiu, deixa. Se saiu é porque não te honrou. Sabe por quê? Porque Deus, Ele tem mais pessoas para ser ganha. Então uma coisa eu aprendi, valorize quem está com você. Se aquele foi, então valorize o que ficou. Se você teve alguma perda no teu caminho, valorize o que você tem ainda. Porque Deus tem dado grandes coisas para você, irmão. Para encerrar, pastor. A Bíblia diz que se quebrou. Como o vaso que fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. E a Bíblia diz que ele tornou a fazer outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. É do jeito de Deus, irmãos. Não deu certo, se quebrou, mas Ele vai fazer de novo. Não, você não entendeu. Está difícil. Você está tudo quebrado, mas Ele vai fazer de novo. E Ele vai fazer de novo quantas vezes Ele quiser. Quantas vezes for preciso, Ele vai fazer de novo. Ele vai fazer de novo, de novo, de novo, de novo. Quantas vezes Ele quiser, Ele vai fazer de novo. Você quer que Deus tenha algo novo para você? Vou convidar a Fernanda, se eu quero. Você crê que você tem algo novo para você, irmãos? Você crê que tem novidade nova chegando para você, para o teu lar nessa noite? Você crê?
Você pode, talvez entrou quebrado hoje aqui, mas você está na mão do oleiro. Alguma coisa talvez não está dando certo para você na tua casa, na tua vida espiritual, mas você está na mão do oleiro, e ele vai fazer de novo, ele vai fazer de novo, ele vai fazer algo novo na tua vida. Vamos ficando de pé, vamos? Porque ele vai fazer do jeito que ele quer, irmão, não do jeito que eu quero. E Deus, ele sabe fazer, irmãos, a sua obra. Porque tem gente que fala assim, eu estou fazendo as coisas para Deus, eu estou cansado. Então você está cansado, você não está fazendo a obra de Deus, porque a obra de Deus não cansa. Porque a Bíblia diz que Deus trabalha todos os dias. Vamos lá. Enquanto ela vai louvando, irmãos, fecha seus olhos, porque Deus quer fazer algo novo na tua casa. Sinta nesta noite você na mão do oleiro, ele fazendo você do jeito que ele quer. Olha aqui, Giovana, eu estou fazendo você do jeito que eu quero. Eu vou te dar mais, profundidade. Eu vou fazer o vaso do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. Sabe por quê, irmão? Porque quando você estiver pronto ainda, você vai para a forma ainda de Deus. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Só adora ele, irmão. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Deixa ele vir nesta noite. Peça para ele vir. Eu quero viver algo novo. Agora pode se soltar, irmão. Se solta na presença dele. Faz meu coração arder de novo. Oh, Espírito Santo de Deus. Fazendo Aleluia. todo medo desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Adore a ele. Me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Conheça ele na sua intimidade agora, irmão. Espírito vem, Espírito vem. Chama ele, chama ele, chama ele. Santo. Chama ele, chama o Espírito Santo nesta noite que ele vem. Espírito vem, Espírito Oh. Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Quem quer algo novo nessa noite? Quem quer? Quem quer? Pega, pega, Faz pega. meu coração arder de novo. Oh, Espírito de Fazendo Deus. todo medo desaparecer. Pode exaltar ele, exalte. Meu Eu Deus. quero viver algo novo. Espírito de Deus. Faz meu coração arder de novo. Fazendo Vai, adora ele, adore. Eu quero viver algo novo. Aí, pode chorar mesmo, irmão, pode chorar. Pode chorar, pode chorar. Exalta ele. Ele está aqui, ele está aqui. Eu quero viver algo novo. Adora ele. Faz meu coração arder de Eleva o nível novo. agora da espiritualidade, eleva o nível agora, adora ele, adora. Porque enquanto você adora, ele vai fazendo a sua obra. Viver algo novo. Está disposto a viver algo novo? Está disposto a viver algo novo? Fale para o teu irmão que está ao teu lado. Você vai viver algo novo na presença de Deus. Diga para ele.
Profetiza para ele, Deus, você vai viver algo novo na presença de Deus. Deus vai fazer coisas novas na tua casa. Deus vai fazer coisa nova no teu ministério. Deus vai fazer coisa nova na tua vida nesta noite. Quem crê, adora. Oh, adora ele, adora ele, adora ele. Aproveita, você está na casa do oleiro. E na casa do oleiro, Deus vai fazer você ver coisa que você nunca viu. Você vai entender coisa que você nunca entendeu. Deus vai te levar em lugares que você nunca andou. Deus está aqui, eu sinto. Oh glória, oh glória, oh glória, eu sinto a glória, eu sinto a presença de Deus, eu sinto a glória de Deus, eu sinto que Deus vai impactar, pastor, esta casa da rocha aqui em Moarama, quem crê, adore. Aqueles que crê, venham para frente, deixa eu ver, sai da onde você está, vem aqui para frente, nós vamos orar, venha, pode vir, venha crendo, você que crê que Deus vai fazer algo novo. Espírito de Deus, aleluia, 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 aleluia. É só o começo que Deus está fazendo na tua vida, meu filho. Ele vai te levantar para pregar a palavra. Aleluia, aleluia. Alguém poderia até dizer, ele não vai conseguir. Não, Deus está direcionando. Eu faço do meu jeito e vou fazer algo novo que você não entendeu. Quem pode adorar, adora ele. Eleva o nível, irmão, eleva o nível espiritual. Diga a Deus, eu estou aqui nesta noite. Eu estou aqui para sentir a tua presença, meu Deus. Eu estou aqui para sentir a tua graça. Faz algo novo na minha casa, Deus. Faz algo novo na minha vida. Renova o meu ministério, Deus. Aleluia, aleluia. Eu sei que eu estava fraco. Eu sei que eu estava parado, mas eu vou me levantar hoje, Deus. Eu vou caminhar. Eu vou fazer a tua obra. Agora ele não pode chorar mesmo. Pode chorar. Digno de louvor. Espírito de Deus, Digno de louvor. aleluia. Adore. É o Senhor Deus poderoso. Ele é poderoso, ele está aqui. Digno Olha ele de amassando. louvor. Ele fazendo do jeito que ele quer. Digno de louvor. Hoje eu entro na tua casa. Hoje eu entro na tua casa e vou fazer algo novo se você crer. Aleluia. Aleluia. Adore ele, adore. Pode adorar ele, adore. Aleluia. Deus não resiste o coração conflito, pastor Giovanni. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Oh, Espírito de Deus. Aleluia. Santo É o Senhor poderoso. Olha ele, olha Digno ele. de louvor. Olha ele fazendo você, olha ele, olha ele. Ele está te pegando, ele está te lapidando, ele está te movendo, olha ele fazendo você. É do jeito que ele quer, é do jeito que ele quer, é do jeito que ele quer. Poderoso. Espírito de Deus. Digno de louvor. Digno de louvor. Oh, Jesus. Santo. Pode chorar mesmo. Pode chorar mesmo. Chorar faz bem, chorar faz bem, pode chorar. Digno de louvor. Chore na presença dele, chore. Oh, pode chorar mesmo, pode chorar na presença de Deus. Porque quando você chora na presença dele,
Deus não resiste um coração contrito, pastor. Deus não resiste um coração, aleluia, que vem movido pela palavra em movimento e começa a aprender algo que você nunca aprendeu. Pode adorar, porque Ele está fazendo você do jeito que Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele está te lapidando, Ele está te lapidando, Ele está fazendo novo. Você crê que hoje Deus está fazendo algo novo para você? Eu vim aqui como homem de Deus para profetizar na tua vida, na palavra, aqui uma palavra em movimento. Que Deus está fazendo algo novo, algo novo, algo novo. E Ele faz quantas vezes Ele quiser. Mais uma só, pastor, mais uma só, nós terminamos, né? Vamos lá. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Ele é poderoso, Ele é poderoso. Ele é santo, Ele é santo, Ele é 3 vezes santo. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Ele é Deus. Ele é Deus.